Queridos e amados, a graça e a paz do Senhor Jesus para com todos. Deus em Cristo vos abençoe. Que Deus em Cristo faça resplandecer o vosso rosto sobre ti e te dê a paz. Queridos, vocês que estão nos ouvindo no momento dessa mensagem, eu gostaria de meditar com os irmãos sobre uma palavra que o Espírito de Deus ministrou ao meu coração há poucos dias. Se encontra no Evangelho segundo escreveu João, do capítulo 11 e do verso 11. Algo maravilhoso aqui de Deus para meditarmos neste momento. Diz-nos assim a palavra do bom mestre. E isto dizia, ou seja, Jesus dizendo, e depois lhes acrescentou, nosso amigo Lázaro adormeceu, mas vou para despertá-lo. Disseram-lhes, pois, os discípulos, Senhor, se dorme, estará salvo. Jesus, porém, falara com respeito à morte de Lázaro, mas ele supunha que tivesse falado de repouso do sono. Então Jesus lhe disse claramente, Lázaro morreu, e por vossa causa me alegro de que lá não estivesse, para que possais crer. Mas vamos ter com ele. Meus irmãos, está algo interessante aqui sobre esse texto que acabamos de ler. Nos fala de um relacionamento de Jesus com uma família. Lázaro, Marta e Maria. Diz a Bíblia que havia um relacionamento entre Jesus e essa família, tal ponto de Jesus o chamar Lázaro de amigo. E uma das irmãs, quando se refere a Jesus, diz, o teu amigo Lázaro. Ou seja, havia um relacionamento entre Jesus e essa família. E que relacionamento era esse? Um relacionamento de amizade. Havia um laço de amizade muito grande, muito forte entre Jesus e a família de Lázaro. Mas, queridos, há uma coisa interessante no Evangelho. No Evangelho de Jesus, na graça, é muito bom esse relacionamento com Jesus, de amizade, de aproximação, de conhecimento das Escrituras, de relacionar com a Escritura. Isso é fundamental e é maravilhoso. Mas não basta. Não. O Evangelho da graça é fé. A Bíblia diz que aquele que se aproximar de Deus tem que crer que Ele existe. E aqui está uma coisa fundamental que Jesus diz. Jesus fala por discípulos, eu me alegro que lá não estivesse. Ou seja, Jesus queria mostrar para Marta e Maria que o relacionamento, além da amizade, é preciso ter fé para que o poder de Deus se manifeste. Não basta ser amigo de Jesus. Tem que crer em Jesus. Não basta ser só amigo de Deus. Tem que crer que Deus pode fazer coisas impossíveis, inefáveis. Há muita gente que conhece a Bíblia de capa a capa, já leu várias vezes, mas não crê no que nela está escrito. Tem a Bíblia aqui dentro, fala versículo por versículo, mas ele não crê. Amados, eu sou apologético até o tutano. Quem quiser cortar minha cabeça e sair jogando por aí para fazer prêmio, pode fazer, mas eu creio na Bíblia. A Bíblia diz
que um grande peixe engoliu Jonas. Se a Bíblia dissesse que foi Jonas que engoliu o peixe, eu acreditava, porque é Bíblia. E nós temos que acreditar no que está escrito. Temos que ter fé. É fé. O relacionamento com Deus não é só de amizade, de conhecer a Escritura. É preciso crer no que você lê. É preciso crer em Deus. Crer nos milagres. Crer no que Deus fala a meu e ao seu respeito. Se você quer ver Deus manifestar na sua vida, você tem que acreditar, você tem que crer. Ainda que todos digam o contrário, você diz, não, está escrito assim, eu creio assim. E Jesus queria mostrar para essa família, para Marta e Maria, que além da amizade, é preciso ter fé. Sem fé, diz a Bíblia, que é impossível agradar a Deus. Deus não se agrada de quem não tem fé, de quem não acredita naquilo que ele fala. A Bíblia, queridos, é a palavra de Deus. Muito mais ainda. Algo interessante aqui que Deus me revelou sobre a palavra. Por que que Deus não suporta que alguém pise na palavra dele e sapateia para poder contar a história? Deus não suporta. Deus não aceita que ninguém desfaça da sua palavra. Por quê, amados? Porque a palavra é o próprio Filho dele. A Bíblia diz que o Verbo se fez carne, é o próprio Filho dele, é a própria palavra. Por isso que Deus não suporta que alguém o despreze essa palavra. Porque a própria Bíblia diz que Deus o exaltou, Jesus, que deu-lhe um nome que está acima de todos os nomes. Esta palavra é Jesus, que foi exaltado por Deus pelo que ele veio fazer aqui na terra por mim e por você. Deus pode até suportar, eu não estou dizendo que ele aceita. Ele pode suportar um adultério, uma prostituição, uma mentira, uma calúnia. Mas Deus não suporta que rejeita a palavra dele. Aquele que já o conhece, eu não estou dizendo do pecador, eu estou dizendo daquele que já o conhece. Lembra do que aconteceu com Saul? Que Deus deu uma ordem e ele desobedeceu? E Deus o rejeitou. E Deus o rejeitou, porque ele desobedeceu uma ordem direta de Deus. Não brinque com a palavra. É preciso crer na palavra de Deus. É preciso crer naquilo que Deus diz. O nosso relacionamento com Deus é um relacionamento de fé. Sem fé, ninguém chega a lugar nenhum com Deus. Sem fé, é impossível, diz a Bíblia. Que Deus se manifeste na vida de alguém. E essa família tinha uma amizade muito grande com Jesus. Mas Jesus diz, eu me alegro de que lá não estivesse. Ou, em outras palavras, Jesus está dizendo, foi bom que eu não estivesse lá na hora que ele morreu. Há coisa na nossa vida que Deus permite para nos ensinar a crer, para nos mostrar que precisamos ter fé para que Ele possa agir na nossa vida. Há momentos na nossa vida que é preciso acreditar que Deus faz coisas inefáveis. Sem fé, não adianta. Por isso que hoje a gente vê muitos cultos mornos, pessoas que até que conhecem a Bíblia, tem uma boa oratória, fala bem, expressa bem, mas ele não crê.
Ele fala em fé quando é na vida dos outros. Mas quando é na vida dele, ele não acredita. Ele procura seus meios, procura fazer suas próprias vontades. É você acreditar em Deus e dizer sim para Deus quando todos estão dizendo não. Quando todos dizem que não tem jeito, que é impossível, você dizer não, eu acredito porque está escrito. Eu acredito porque está na Bíblia. Isso é fé. Ainda que todos digam o contrário e você não esteja vendo, mas se a Bíblia diz para você, acredite. Esse é o nosso relacionamento na era neotestamentária. Esse é o nosso relacionamento na graça. É fé, é crer que Jesus Cristo morreu para nos ressuscitar. Quer ver uma coisa? Quem é que compra alguma coisa sem ver? Como é que você vai comprar um objeto sem pelo menos você ver o objeto? Então me diga, como é que você crê que Deus existe se você nunca viu Ele? Como é que você acredita na sua salvação se você nunca esteve lá no céu? Sabe por quê, querido? Porque é o Espírito de Deus que gera esta fé no seu coração mediante a palavra. Porque a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra. É a palavra que gera essa fé. Se você não deixar a palavra de Deus gerar fé no seu coração, é inútil. Você nunca viu Deus, homem nenhum nunca viu, e por que nós cremos que Ele existe? Porque o Espírito de Deus, através da palavra, gera esta fé no nosso coração. É a mesma fé que o Espírito quer gerar, não sobre a salvação, mas em tudo aquilo que Deus quer fazer na nossa vida. Fé é crer no impossível. É o fundamento das coisas que não se vê, mas a certeza e a convicção daquilo que se espera. É preciso deixar que o Espírito gere esta fé no nosso coração quando lemos a palavra ou quando a ouvimos. A Bíblia diz: quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz à igreja. Para quê? Para só você ouvir, meu irmão, e achar bonito? Não, é para que o Espírito gere fé no nosso coração quando ouvimos a palavra de Deus. Porque é esta fé que vai nos levar às coisas extraordinárias, é que vai nos levar também para a eternidade. É na hora que as coisas ficam difíceis, você crê que Deus te deu uma palavra e que aquela palavra vai frutificar e vai gerar aquilo que eu e você precisamos. Mas irmos para a igreja, ouvimos a palavra e não acreditar no que o Espírito está falando conosco, não adianta nada. Porque ele diz: ouça o que o Espírito diz à igreja, o que o Espírito está falando na igreja todos os dias, a todos os momentos. Porque quando nós acreditamos naquilo que o Espírito está falando mediante a palavra, ela vai gerar fé em nosso coração. Mas ouvir só por ouvir é o que muita gente está acontecendo por aí. Ô geração incrédula essa que nós vivemos. Uma geração de crente que só acredita no que vê. Só acredita naquilo que está na ponta do nariz. O problema nem chegou a ele. Quer que eu te dê um exemplo? Vou fazer uma ilustração aqui.
Vem um carro pegando fogo lá de Santos, subindo a serra. Alguém chegou para alguém aqui em São Paulo e falou: olha, vem um carro subindo a serra pegando fogo. Querido, a possibilidade desse carro subindo a serra pegando fogo chegar em São Paulo é praticamente zero. Mas alguém fala para uma pessoa que ele já entrou em desespero. Ele já entrou em desespero, já começou a descabelar, já começou a falar o que não devia, tomar decisões erradas, porque ele ouviu falar que um carro pegando fogo está subindo a serra de Santos para vir para São Paulo. Olha, irmão, um carro pegando fogo, subindo a serra para chegar aqui, a possibilidade desse carro chegar aqui pegando fogo é praticamente zero. Mas alguém ouviu uma conversa assim, já entrou em desespero. Assim é esta geração da agora. O problema nem chegou a ele. E muitas vezes nem é um problema, é uma fumaça, é uma conversa. E a pessoa já danou-se a fazer besteira, a tomar decisões erradas, a tomar decisões precipitadas, a avançar o sinal, a fazer o que não deve, a falar o que não deve. Acusa sem certeza, faz acusações graves. Calunia pessoas através de conversas de segundo e de terceiro, sem ele ter convicção daquilo que ouviu. Esta é a geração de cristão. Eu tenho ouvido pessoas que tomam decisões baseadas em conversa alheia. Tomam decisões terríveis, perigosas. E as consequências são drásticas. Mas quando as consequências vêm, a pessoa pula fora. Ele toma a decisão, mas ele não quer as consequências. Ele toma as decisões precipitadas, faz o que não deve, na hora de um suposto problema, um suposto que nem o problema é, nem apareceu o problema, imagine se tivesse. E ele toma decisões precipitadas, decisões terríveis, que vai trazer problemas graves, não só para ele, mas para quem está atrás dele. Uma família inteira vai sofrer consequências por causa da decisão de um pai de família irresponsável, de uma mãe de família irresponsável, porque não conhece nada de Deus, mas está dentro da igreja. Toma decisões assim e traz consequências terríveis para toda a sua casa, para toda a sua vida, sua família. Porque ele ouviu falar. A Bíblia diz que aquele que crê em Deus, ainda que esteja morto, queridos, amados, a morte é o final. Humanamente falando, a morte é o final de tudo. A morte é o final. Mas Jesus diz, ainda que esteja morto, viverá, se crê nele. Ele está dizendo, ainda que esteja morto, ainda que a morte chega, eu tenho uma solução. É isso que Deus está dizendo. Ainda que a morte chegar, eu tenho uma solução. É o caso de Lázaro. Que a irmã dele chegou. Ah, Senhor, se tu tivesse aqui, ó, ele estava aqui no nosso meio agora. Ele não tinha morrido, não. Você chegou tarde demais. Agora não tem mais jeito. Há muita gente assim. Vai para a igreja, adora, louva, mas ele crê no milagre na vida dos outros. Mas na dele, quando chega o problema, ele se desespera. Ou ela se desespera, faz um monte de bobagem. E depois da decisão tomada, lá na frente você se arrepende, mas não tem mais jeito, você já tomou a decisão. Agora arque com as consequências. O problema é que muitos não aceitam as consequências e começam a jogar a culpa em fulano, de ciclano e de beltrano. E aí se enlinha tudo, faz um rolo. Ele mesmo se enrola nos seus próprios problemas. Porque não soube confiar em Deus. Não confiam em Deus. Essa geração de cristãos não sabe o que é confiar em Deus. A grande maioria deles. Vive de oba-oba. De fantasias. De mimimi, de disse-me-disse. Porque não vive uma vida de oração.
não vive uma vida baseada em confiança na palavra, de ler a palavra e acreditar nela, de sujeitar a sua vida à palavra, de renunciar a si mesmo por amor a Deus. A própria Bíblia diz que aquele que não renuncia a si mesmo não pode seguir a Jesus, não pode ser discípulo dele. Tem que renunciar a si mesmo. Tem que se esvaziar de você mesmo, de mim mesmo. Tem que nos esvaziar de nós mesmos. Para que o Espírito gere esta fé no nosso coração. Que se nós ficarmos cheios de nós mesmos, nós não vamos acreditar no que Deus é capaz de fazer na nossa vida. Fé. Jesus disse: eu me alegro que não estava lá, porque eu quero mostrar para elas o que é fé. Que eu sou além da morte, que eu vou além da morte, que a morte não me para. Aleluia! Ribachoricanta lamar. A morte não para ele. A morte não detém Jesus. Por isso ele se atrasou. Por isso ele diz: eu me alegro que não estivesse lá. Porque eu quero mostrar para elas que a morte não pode me parar. Não pode me deter. Bendito seja o nome do Senhor. 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 Queridos, essa é a palavra que Deus ministrou ao meu coração. Que Deus em Cristo vos abençoe. Que Deus em Cristo faça resplandecer o seu rosto sobre ti e te dê a paz. Amém, amém e amém.